Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Bom dia, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques está aqui. Quem foi? Geral. Goleiro, treinador. Quem mais? Nutricionista, fisiologista. Olha, mas continua. Hoje foi a vez da saída do Diego Tardelli. Ele que veio com uma grande contratação o ano passado para ser o jogador, para ser a cereja do bolo do time do Renato Portaluppi. Internacional, apresentação do Moisés, novo lateral colorado, e também a confirmação, pode ser que esteja no União Espanhola, de jogar contra a Universidade do Chile, Laú, em função de toda o parada que teve no campeonato chileno, e foi comunicado que o Inter, a Federação Chilena, e o Inter então enfrenta o Laú nesse primeiro jogo de mata-mata aí da pré-Libertadores da América. Para tratarmos desse e outros assuntos, já comigo, quem me auxiliou aqui na abertura do programa. Tudo certo? Fiorim, Raul Rocha. Seu cabelo. Maravilha. E José Avelino Neto. Personalidade. Personalidade, coisa bonita. Isso é muito bom para viver bem. Ficou 2 meses no Maranhão de férias. 2 meses, que beleza. E chegar nos lençóis maranhenses é uma beleza da natureza, É né? isso aí, maravilha. Quem pode dá. Se não aproveitar agora, não aproveita mais. Né? Bom, você nos assiste nos canais 24524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site do YouTube, no Facebook, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, a crítica, a sua pergunta, também compartilhando. Importante que você compartilhe nos seus grupos aí, peça que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, aí um ano e meio no ar. Então faça isso. É só você digitar RDC TV Digital e você acessa qualquer uma das plataformas digitais e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também, a exemplo da RDC, genuinamente gaúcha, só que centenária, né? Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Raul, é um ex-jogador, foi candidato à presidência do Grêmio, é conselheiro do Grêmio. Essas mudanças todas, reformulações assim, ontem foi aquela demissão geral lá do futebol do Grêmio. Varredura total. Varredura total. E hoje também, né, a saída do Diego Tardelli, quer dizer, o presidente resolveu, até saiu uns memes aí rolando pelos grupos, pela internet, aí o presidente olhando aqui, que tá me olhando? Vai ser demitido. A saída, troca de comissão, troca de atividades até médicas, são até corriqueiras no futebol, né? Claro que o momento que elas aconteceram que foi mais ou menos É isso que chama mais atenção. a surpresa, porque voltou, iniciou o trabalho da pré-temporada e aí que houve a decisão. Mas provavelmente tenha fundamento, né? A gestão, a diretoria e o presidente, ele já deveria ter feito as suas avaliações, né, junto até com alguns da comissão técnica. Na entrevista hoje coletiva, que a gente foi vai dada, acompanhar vai ser depois ali. Em seguida, o presidente comentou que o Renato estava a par do que estava acontecendo. Então, já estava em andamento, que mais então, adiante iria acontecer. Então foi, e aí, dito, pelo menos algumas notícias, que só não foi no período antes dos trabalhadores entrarem de férias, porque até, né, impactaria alguma coisa na vida particular de cada um. Não foi nas férias, que daí também impactaria. Bom, deixa voltar e agora vamos olhar olho no olho e a demissão. Sim, mas aí já estamos na segunda semana já de pré-temporada. Mas aí deve ter tido assim, as últimas sintonias finas, como vamos substituir esses que estão saindo, que são qualificados, né? Não dá para dizer
que não mostraram um bom trabalho, porque os resultados do Grêmio nos últimos anos são bons, né? Então, com títulos e tudo mais, e mostraram a capacidade individual, cada profissional desse. Claro, a única coisa que a torcida e a gente mesmo reparava que tinha uma certa dificuldade era em relação à recuperação de atletas com lesões aparentemente simples, tinha uma demora muito grande, né? Agora o motivo deve ter sido dirimido aí. Sim, porque o ano passado já tinha acontecido a demissão de todo o departamento médico do Grêmio. Sim, agora assume, né, o Ciro Simone, que é um amigo, parceiro, companheiro de partido, inclusive, já foi secretário da Saúde, é médico, também. Né? É médico, que assumiu aí agora... Radiologista. Um médico que é mais direcionado à própria medicina esportiva, né, que é o Dr. Carlos Galia, que é especialista em quadril, né? Então... Tratou do seu? Exatamente. Exatamente. Então eu posso falar que eu fui avaliado por ele, né? E teve um companheiro nosso daqui que está no programa hoje, que só voltou a jogar porque foi recuperado do ombro. Quem é ele? É um cidadão que está à tua direita aí. Sim. É o doutor Ivan Pacheco. É verdade. Então, assim... Recuperou 100%. Né, 100%. são esses, né, são profissionais. Mas o que mais chama atenção é, mesmo com essa explicação... foi a época, tipo, né, que quer dizer, não convence, né? Eu entendo que as coisas vão vir à tona. Houve a explicação oficial. A explicação oficial... ela existiu. Naturalmente, deveria ser no início, no primeiro dia da apresentação. Vamos se apresentar. Aí tu apresentou, trabalha... e aí vai dizer, olha, esse profissional não vão mais trabalhar. Né, porque a pré-temporada existe um planejamento. Isso. O planejamento foi feito. E agora, com os novos, o planejamento será outro. Será outro. Então, Cadu. pode ter acontecido alguma coisa que vai caber. Que eu acho que ou a direção falar, se puder falar, né? Ou Ou mais não, dia, né? menos dia, alguns desses que foram demitidos, alguém vai ficar sabendo em off o porquê que saíram do clube. Né? Cadu. A gente sempre fica sabendo. Cadu, Fiorim e Raul, todos os segmentos da sociedade têm as empresas privadas e as empresas públicas, elas contratam e demitem. Não, O Grêmio, o presidente o Internacional, Romildo disse aí, mas todas as empresas, elas vivem permanentemente sendo em avaliação, elas ficam avaliadas. Exatamente. Mas é isso que eu digo, que isso me bate. É a questão do momento. Não, mas o momento, eu vou te dizer, o momento do Grêmio, eu acho que, para mim, foi até estranha essa mudança. Porque o Grêmio, de uma Mas é evidente que sim, ela foi Mas surpreendente. deixa eu concluir meu raciocínio, não Cadu. que ela não tenha tido acontecer. Mas Não, eu deixa não eu vou con- discutir, isso é uma questão interna. Agora, a maneira que foi, tendo as férias, com todo respeito, Mas foi início do ano ainda, Cadu. É início do ano, daí tem tempo ainda Mas eu suficiente não, para... ok, perfeito, eu tinha que fazer agora. Mas depois, na segunda semana de preparação. Bom, aí o que eu quero dizer é que essas demissões, essas contratações são coisas normais do futebol. O que eu acho estranho, e muito estranho, é o fato que houve uma definição e uma mudança radical de fazer uma varredura total num momento que, de uma certa forma, se considerarmos todos os aspectos, os momentos bons do Grêmio nesses últimos 3 anos, é fazer esse tipo de mudança. Se estivesse perdendo, sendo... O Grêmio esse ano, o ano passado, só ganhou o Gauchão, não ganhou mais nada. Eu acho que ainda o Grêmio ainda tem uma estrutura. Foi uma mudança que eu custa entender por que essa mudança. Apesar que esse tipo de mudança, às vezes, é bom. A oxigenação no futebol, como em qualquer outra atividade, Raul, é fundamental. Mas o Fiorinha, e o presidente Romildo fez essa referência, questionado sobre isso, em relação ao Renato. Ele, sim, todos foram comunicados. Mas será que foi apenas comunicado ou teve o aval do Renato? Não, teve o aval, Renato, com certeza. Pelo que deu a entender, ele estava comunicado, já sabia que ia acontecer mais Quem adiante. comanda ali são só 2 pessoas e pronto. Quem é que vai dizer que tem outras pessoas? Não O presidente tem. Romildo. Ali o presidente e o Renato que comanda o Grêmio, pronto. Ali as decisões são ele, muito bem arquitetadas por esses dois. Mas vamos ver o que o presidente Romildo, nessa coletiva de hoje, que aconteceu hoje à tarde, em relação à saída, esse acerto com a saída do Tardelli e também sobre essas mudanças todas que aconteceram no dia de ontem.
A situação já vem de algum tempo e é notório que o Tardelli em algum momento pediu para sair. Essa situação teve para ser documentada, não foi, sempre ficou aquela indefinição. E agora, recentemente, principalmente agora no dia de ontem, na verdade na madrugada de hoje, as partes se entenderam de uma maneira harmoniosa. O Tardelli tinha conosco praticamente mais 2 anos de contrato e conseguimos ajustar um valor que seja absolutamente justo para ambas as partes, que se resolve para ambas as partes, que deixa conforme e justa para ambas as partes. É uma situação que de valor não vale a pena, não cabe fazer absolutamente nenhum esclarecimento em relação ao valor, à quantidade. Mas é uma situação que atendeu muito bem ao Grêmio, atendeu muito bem ao jogador. Ele fica livre para fazer as negociações que entender que deva fazer. O Grêmio também se sente contemplado, estamos todos ajustados e o que nós desejamos é o que a nota praticamente reproduziu. Boa sorte na sua carreira e muito obrigado pelo que ele prestou de serviço ao Grêmio. Presidente, boa tarde aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da reformulação do departamento de futebol. Talvez seja o ponto mais falado da semana. E se essa reformulação ela já estava prevista para, digamos assim, o meio da pré-temporada, ou ela estava prevista para ser feita antes e acabou não acontecendo? Não teve nada de meio de temporada. Esse processo é um processo de gestão, um processo de organização. Veja bem, todos nós, em qualquer situação de organização, em qualquer amplitude que trabalhe, estamos sujeitos a processo de avaliação. Isso é natural, não poderia ser diferente. Nas suas empresas, duvido que não seja monitorado, avaliado e permanentemente, talvez reciclado, qualificado, ou isso é normal do processo. O Grêmio também faz isso. E como isso se trata de um processo normal de organização, foi a oportunidade de fazê-lo. E o Grêmio fez exatamente essa mudança. E é um momento muito complexo. Esses momentos são momentos muito complexos. Por quê? Porque envolve individualidade de pessoas, envolve situações específicas, envolve contratos de trabalho. Mas neste caso específico aqui, não houve sequer uma avaliação individual. Todos nós temos um grande respeito, uma grande admiração por todos os profissionais. Somos muito agradecidos a todos. No entanto, as organizações, pela sua magnitude, pelas exigências, por tudo aquilo que envolve, no determinado momento, precisam fazer um passo adiante, fazer as suas avaliações, fazer as suas modificações. E de uma maneira muito normal, a fez. E a fez no momento que foi possível fazer. A fez no momento que amadureceu. A fez no momento que tínhamos a possibilidade de fazer. O que aconteceu foi isso. Portanto, não é absolutamente nada individualizado, mas um contexto de organização de clube, um contexto de clube, avaliação de clube, avaliação do Grêmio, enquanto perspectiva de tudo aquilo que efetivamente possa acontecer. Se a demissão saída foi em massa, foi geral, é evidente que não houve uma avaliação individual. Se a avaliação fosse individual, sairia de maneira individual. Agora, tudo isso... Demoraria mais, né? Se fosse individual, talvez fosse até o final do ano para avaliar peça por peça. Não, eu vou dizer uma avaliação que normalmente, que eu posso falar porque eu atuo nesse tipo de área, né? Nesses momentos, junto com algumas empresas. Quando a empresa quer fazer uma demissão com um maior número de pessoas, não vamos chamar de demissão em massa, que não é, foi 5, 6, 8 pessoas. Demissão coletiva. Então, a primeira pergunta, a primeira pessoa que o gestor procura é o seu financeiro, a sua área financeira. Podemos fazer essas demissões? E aí vem o respaldo... Mas tu sabe que o futebol é tratado de maneira diferente, Raul. Não, de maneira essa foi o desentendimento que teve lá quando o CEO, o Carlos Amodeu vetou em algumas situações... E aí houve aquele problema com o Renato lá atrás. Mas aí é demissão que tu não pergunta para ninguém. Ela é aquela demissão que o é obrigatória em relação a uma empresa é outra pirâmide. Mas aí tu tem que ter a organização, porque o Grêmio não pode se desorganizar por uma atitude, peraí, vamos demitir agora. Não, isso tem que ser pensado, porque isso vai impactar, não agora, daqui a 1 ano, 2 anos, isso vai impactar muito ali adiante e de uma maneira importante. Então, eu acredito que o Romildo, inclusive, é da área também, que possa ter havido essa avaliação, que é uma das mais importantes nesse momento. A técnica, agora a origem de tudo isso
o grande número de lesões que o Grêmio tem tido a questão. É verdade, é verdade. Isso é a grande... essas saídas todas é a consequência dessas lesões. E tá aí o caso do Jean-Pierre, né? E o Flamengo foi a grande provocação dos clubes brasileiros. Porque ele botava o sujeito lá para treinar, para jogar diariamente e as lesões, eles eram recuperados quase com fratura, com torção, com entorses, não sei mais o que. No contexto... Quer dizer, então, aí tu coloca em xeque os teus profissionais. Mas na comparação, né? Mas se foi devido aí ao grande número de lesões, é verdade que o Grêmio teve muitos jogadores entregues ao departamento médico, alguns outros ainda que estão pendurados. Por que respingou na assessoria de imprensa, respingou no preparador de goleiros? O que tem que ver? Já é outro enfoque, né? Outro enfoque. Mas daí, de repente, entra no que disse o presidente. Né? Eu acho que tem um boi na linha aí. Pois tem é, boi na linha. não Sabe é por quê, somente a parte Farid? médica. O que acontece? No vestiário, quem sabe de tudo, o Raul jogou futebol, conhece os vestiários. Roupeiro sabe de tudo. Roupeiro sabe de tudo. E o roupeiro, muitas vezes, dependendo, é um disque-me disque. E aquela coisa começa a correr para cima e para baixo. É o X9. É o X9. Isso aí é um problema, porque às vezes, o que acontece com esse tipo de problema? Fica a direção, a comissão técnica, o treinador, e até os jogadores ficam Mas num eu não ambiente tenho dúvida não muito nenhuma agradável. Que isso aí, a origem de toda essa questão, e desencadeou nessa do Jean-Pierre. O que houve no Jean-Pierre que eu não entendi? O Jean-Pierre, ela teve uma lesão muscular, com a projeção que ele voltaria. Mas foi o ano passado isso aí? E tinha, até agora recuperou, ele não tem condições. Não recuperou, até agora ele não tem condições de jogar. Então, que era uma lesão grau 2, né? Aí depois que ele voltaria logo para os jogos contra. Logo não, mas um tempo, em termos de 20 dias mesmo, para os jogos com aqueles semifinais. Depois disseram que estava clinicamente recuperado. Depois estava clinicamente recuperado, continua. Agora foi uma lesão grau 3. Então essa febre saiu E quantos meses se passou de lá para cá? E o jogador está aí sem condições ainda de jogo. E já existe até uma especulação aí. Aí também, olha, que o jogador talvez, vai ser complicado até a sua volta ao futebol. E não existe uma explicação em relação a isso. Mas isso está acontecendo com o Grêmio em relação ao Jean-Pierre. Isso é a mesma coisa que está acontecendo lá no Beira-Rio com o Rodrigo Dourado. Não, evidente que sim, evidente. Só que o Grêmio vem há muito. Isso acontece. Só que o Grêmio vem isso aí desde 2018. O ano passado, o departamento, os médicos do Grêmio foram demitidos. O caso internacional com o Rodrigo Dourado é um caso isolado. Essa é a questão. Então, tem que ter uma explicação essa saída em massa. Primeiro foram os médicos do Grêmio. O Bertchev saiu também? Saiu, mas o doutor saiu, Saul até saiu até por condições... Mas saiu agora nessa leva também ou saiu antes? Mas ele já teria comunicado que ele não continuaria. Saiu agora. O doutor Saul, até o presidente Romildo fez altos elogios, agradecendo ao doutor Saul, e foi as palavras do presidente Romildo, agradecendo, né? E grato também por tantos anos trabalhados pelo doutor Saul, mas por questões de saúde. Né? O Saul não continua à frente do departamento médico. Ele era o coordenador, e o Saul teve no momento ruim do Grêmio, na segunda divisão, e no título principal do Grêmio de campeão do mundo. O Saul tem serviços Cadu, prestados aí muitos anos ao Grêmio. Tu referiste ali que há motivos para essa demissão, né? Esses profissionais. Óbvio que há. Agora, resta saber se eles têm a possibilidade de serem divulgados. Muitas vezes tu faz algumas demissões, né? E se algum deles virá publicamente falar o que houve. Não tenho dúvida. E desencadeou, não tenho dúvida nenhuma em relação a essa situação do Jean-Pierre aí. Não tenho dúvida. A primeira entrevista do presidente não que seja isso isolado, é gestão, são situações que vêm se acumulando, que elas vêm acontecendo e vêm se repetindo. E por isso a mudança total. Bom, mas hoje também, nessa comunicação do presidente Romildo em relação aí ao acerto para a saída do Tardelli, também foi comunicado aí os novos responsáveis pela preparação física e também pelos preparadores de goleiro. O Mauri Lima, que ele é o novo preparador de goleiros, e o Márcio Meira
como responsável pela preparação física. Ou seja, saíram os RR, os Rogério, e entra os MM. Os MMs, fazer propaganda das pastilhinhas. Saiu o Rogério, os dois entra o Maurinho e o Márcio, né? Os dois. Mas o Maurinho foi com técnico dos goleiros do Corinthians, né? Foi, veio de lá. E o Márcio estava na Arábia, né? Tailândia. Na Tailândia, ou seja. Então tá aí, são os dois novos responsáveis pela preparação física do Grêmio e também como técnico de goleiros. Agora, essa saída do Tardelli é um jogador que veio. Esse já estava preparado já, né? Não, ele veio para ser cereja do bolo. E aí, depois, ele teve muito momentos e altos e baixos, que em determinados momentos ele, não, eu quero jogar como centroavante, eu vou jogar, estava otimista. Aí daqui a um pouco, em determinados momentos que ele estava, né, baixo astral, enfim. Acho que não gostou de Porto Alegre. Ele jogou, ele teve 47 jogos que ele atuou pelo Grêmio e marcou 7 gols. É muito pouco, né? Muito pouco para a capacidade de um jogador como ele. E aí vamos deixar claro aqui, ó, aquelas pessoas que criticaram o seu Darcy Filho aqui, quando ele deu essa notícia, que ele queria ir embora, que ele pediu para voltar para a China. Nossa! Era para ter dispensado. Nossa! Aí, que queria fazer onda, que não existia. Tá aí, ó. Rafael Bandeira, eu uso sempre essa frase do Rafael Bandeira. No futebol, as mentiras de hoje são as verdades de amanhã. O Tardelli, ele era um salário que impactava muito ali na folha do Grêmio, né? Claro, resta saber como é que se deu também essa... 3 anos, chegar com 35 anos com um salário de mais de R$1 milhão de reais. Né? A dupla Grenal tem que parar com essa história desse jogador. Não acontece, tem que trazer jogador. Só que não acontece assim, tá, agora a Tardelli vai embora, tal. Não, mas daí tem que... Não, foi com o presidente Gomes. Eu acredito que tenha sido feita uma boa negociação com o Grêmio. Olha, hoje estava escutando... Ele teria mais 2 anos de contrato com o salário que chegaria a R$1 milhão, mais de R$1,3 milhão. Estava escutando o programa esportivo à tarde e os ouvintes da emissora estavam sugerindo o Ricardo Oliveira para o Grêmio. O Grêmio está falando do Keno. Keno, né? Keno, que ele foi... Onde é que o Keno começou? No São José. No São José. Vitor Ferraz jogou no São José. Mas ali teve uma passagem rápida. Mas jogou, participou do Gaúcho. Agora, o Keno não, né? Teve um bom tempo, uma grande atividade no São José. Depois aí cresceu, depois ele foi para o... Ele parou no Palmeiras. Ele saiu no Santa Cruz de Recife. Recife. Santa Cruz, veio para o Palmeiras e do Palmeiras que ele saiu do Brasil. Agora o Grêmio é o nome da vez aí, já que o Grêmio sonhou com o Pedro, né? O Pedro assinou ontem com o Flamengo. Então agora o Grêmio teve uma perda... Que é um belo jogador, vamos deixar bem claro. O Grêmio teve uma perda substancial financeiramente. Porque essa rescisão com o Tardelli, quem saiu prejudicado nisso aí foi o Grêmio. Foi o Grêmio, mas numa rescisão disso aí, normalmente o jogador não bota para perder. Não, mas foi uma rescisão. Mas houve e aí, para o Grêmio, uma rescisão, para o Grêmio foi uma rescisão, não vai pagar tudo aquilo que teria que pagar até o término do contrato, mas em contrapartida, rachou, vai botar uma grana na frente. Ele ficou liberado para acertar com qualquer clube. Agora ele deixou, que ele queria voltar para a China, então tem a oportunidade de ele voltar para a China. Bom, revisão do seu carro. Olha, é época de férias, é época de botar o carro na estrada. Então, mas mesmo que você não viaje, mesmo que você não vá para a estrada, que fique na cidade, é uma questão de segurança. Revisão do seu carro é lá na Casa dos Pneus. Aí os pneus estão ficando careca, desgastados, então você aproveita também a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Revisão do seu carro e troca de pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a visiótica, óculos e acessórios, óculos de grau, solar, lentes de contato, tudo você tem lá na visiótica. Ou seja, a sua lente tem que trocar, a armação também. Então, óculos solares, a gente está no verão aí. Olha, e todas armações de marca, de grife que você tem lá na Visiótica. Está aí os endereços, está aí o site, está aí o telefone, está aí os contatos, está aí para você. E olha, os cartões, todos os tipos de cartões que são aceitos lá na Visiótica. Nossos 2 toques também para a Gimo, qualidade comprovada. Aí são com os produtos da Gimo, né? Com qualidade comprovada. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho dando sequência ao nosso 2 toques de hoje.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Flávio Fiorin, Raul Rocha e José Avelini Neto. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo também compartilhando, né, nos seus grupos, pedindo seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC, uma emissora ainda nova, né, jovem, aí engateando, 1 ano e meio no ar, então é importante que você faça isso. É só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma das plataformas digitais em qualquer lugar do mundo. Levamos o Rio Grande, a RDC leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. O Twitter também da RDC para acompanhar os batidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicione lá para a gente conversar, né, sobre as coisas do futebol, sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para Baidol. Lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também câmera de segurança, casa inteligente, sua casa ou sua empresa, né, que você monitora no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Películas para carro e para residência, espetáculo, maravilhosas películas de residência lá da Baidol. E pessoal do interior, tem aí o site, www.baidol.com.br. Pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, Benjamin Constant 1315 e o da Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site, está aí na tela para você, o telefone também, se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, fica feio, incomoda, então resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo para o seu veículo. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. Passe lá, ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Inter já estava essa polêmica aí, né? A União Espanhola já tinha dito, em função até da questão política que o Chile atravessa, foi interrompido o campeonato chileno, e é esse jogo que apontaria o adversário do Inter, é dia 5 ou dia 5 ou 6 agora de fevereiro? Por aí, nesse dia. 5 de fevereiro, né? Ou seja, então teria esse jogo e seria o Internacional conheceria o adversário nesse primeiro jogo. Seria lá ou aqui, primeiro jogo? O primeiro é lá e o segundo aqui. Então se conheceria a equipe chilena que enfrentaria o Internacional. Só que o União Espanhola já tinha dito, né? Em função, não aceitou esses critérios aí definidos pela Federação Chilena, não aceitou, já tinha dito que tinha comunicado, e hoje comunicou oficialmente a Federação Chilena que não disputará essa partida contra a Universidade do Chile, que é tradicionalmente conhecido como um Laú. É um time, né, e de participações também de Libertadores. São os dois principais. E o Internacional, então, conheceu agora. O Internacional que também, hoje, já tinha anunciado a contratação, mas oficialmente apresentou o seu novo reforço, lateral Moisés, que veio o Bahia. Ele fala sobre essa sua chegada ao Internacional. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Quando eu recebi o convite, não pensei 2 vezes. Vim por vontade minha também, por todo o interesse que a diretoria do Inter demonstrou. Vim porque o Inter é campeão de tudo. Vim porque tem uma gigante história. E eu quero fazer parte dessa história aqui também. Respeitando meus companheiros, meus novos companheiros, o Wendel, o Eric e o Natanael. Chego para somar, chego para ajudar, mas claro com a responsabilidade de buscar o meu espaço, de poder ajudar meus companheiros, o meu treinador e com certeza trabalhar o dia a dia para dar resultado que o professor precisa e que o grupo também precisa. Tá, então esse é um dos novos reforços do Internacional que contratou agora o Rudinei, né? Me ajuda aí, o Thiago Galhardo, além do Moisés, o Damião Musto e o Marcos Guilherme. Isso. E a informação até foi dada pelo JB, né, no seu canal do YouTube. O Musto corre o risco de não participar da primeira partida agora contra o Laú. Foi expulso na última Ele foi expulso antes de sair, né, pelo Rosário Central, depois ele saiu.
E aí o Internacional está buscando essa informação e ele não cumpriu. Ele não cumpriu essa. Ele foi expulso nesse jogo e não cumpriu automático. Ele foi eliminado umas quartas de final de uma Libertadores. Ele acabou não cumprindo. Como ele não participou mais pela Conmebol, de competições pela Conmebol, ele ficou, além de depois que saiu, também foi punido por 1 ano aí pelo caso antidoping, né? Então o Internacional está buscando aí as informações, consultando a Conmebol se ele terá. Pelo cartão amarelo ele apaga, né? O cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, tu apaga. Terminou a competição. Não, pode ter, terminou a competição, zerou tudo, né? Mas essa do cartão vermelho, então o Internacional tem essa. Essa é obrigatória a cumprir. Pois é, isso que mas se encerra com a competição ou se ela passa, ela continua valendo essa punição para uma próxima condição. O Internacional, isso aí o Internacional busca, né? Mas aí o Lindoso é que vai ocupar a posição dele nesse primeiro jogo, possivelmente. O Lindoso até então é o titular, né? O Lindoso era o titular, né? Agora, evidentemente que o Musso será, foi um dos jogadores pedidos pelo CUDE para ter a titularidade. Mas o Internacional, aí, olha, não conheço comparativo, quando o Internacional dispensou quantos jogadores, senhor? Foram mais de 20, 27. É, 27 quase 2 jogadores, times. Quase 2 times. Ou seja, o ano passado o Internacional buscou muitos reforços. Entre os que foram embora, os que foram reemprestados para outros times. Foram muitos reforços, o Internacional buscou muitos reforços, o Internacional buscou a nível de titularidade, a nível de grupo, né? Mas esse ano, me ajuda, esse que eu nomeei, Rodinei, o Thiago, o Moisés, foram 5 reforços. Diferentemente do Agora, Grêmio. o presidente Barcelo, ele deu uma declaração que o Internacional vai, não que ele disse aqui, ninguém não vai fazer, não vai inviabilizar o clube, em hipótese nenhuma. Ele foi até no nosso programa especial com o JB e com o Ribeiro Neto, exatamente, se por ser o último mandato dele, né, se ele iria, vamos dizer assim, abrir o cofre e fazer, não, de maneira alguma, não ia inviabilizar o clube. Mas ele deu a entender hoje que o Internacional vai fazer um grande esforço para trazer um grande jogador. Mas e aí vai abrir, o cofre não tem nada. Não vai inviabilizar, mas o Internacional vai fazer um grande esforço, né, financeiro para trazer um grande jogador. Eu acho que tem que fazer. Quem é que o Internacional busca? O Internacional já buscou os laterais. Buscou um volante. Que ainda estão todos ainda são uma incógnita ainda. Buscou meias. O que o Internacional busca seria um atacante também, exemplo do Grêmio, um centroavante. Porque o Paulo Guerreiro vai ser esse ano, vai servir muito a seleção. Nessas eliminatórias ele vai servir muito a seleção peruana. E vai desfalcar o Internacional em muitos jogos. O Internacional tem que ter bastante alternativas de jogadores atacantes, porque o ano passado o Internacional ficou dependente só do Paulo Guerreiro. Praticamente foi só ele. Mas é isso que é o Internacional. O Internacional, um grande time não pode ter um jogador só. Pode ver que os grandes times, o melhor jogador faz gols, mas tem 2, 3 atacantes que revezam e que fazem gol também. O Internacional, se realmente buscar mais algumas contratações boas e bem definidas, eu acho que o Internacional pode fazer frente aí na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e até, por que não dizer, na Libertadores, que eu acredito ainda é muito cedo, porque não tem um time que o grande desafio do Internacional esse ano, o grande desafio do Internacional é exatamente essa pré-Libertadores. Isso também acho. Mas eu acho que a linha de raciocínio, claro, a linha de raciocínio tu vai ver ali na frente se estava certa ou não. No futebol é muito mais rápido que qualquer outra atividade. Mas não adianta fazer aquela contratação já feita no passado, e de Grêmio e Inter no ano passado, que tu traz jogador, traz caro, traz barato, traz médio, e não dão retorno. Não dão retorno. Então, tem que ser um pouquinho mais preciso e cirúrgico, né? E usa os que estão aí, mais baratos, mais fáceis, estão na casa, né? Por quê? Porque senão tu impacta toda a tua economia, já tão difícil de sobrar alguma coisa, né? Traz o jogador, daqui a pouco manda embora, aí daqui a pouco o ruim é esse que tu trouxe vai jogar, porque é uma lesão, não sei o quê. O ruim sempre acaba jogando. Não, o Internacional trouxe ano passado aquele do Curitiba, o Matheus Galdesani, que depois nem jogou. Nem jogou. Não, o Inter se machucou e não jogou. O Inter teve uns 3 assim, que chegaram e não jogaram e foram aquela contratação do Trellis também, que foi um horror. Né? Então, eu acho assim,
em razão dessa dificuldade de contratar grandes nomes, Pega da base. Tem que pegar da base e contrata, sim. E a isso, base né? tá Não, lateral. e o importante que o Internacional fez esse ano, acho que foi ano passado, não sei, essa varredura também. Foi agora? Essa Foi varredura, agora. essa varredura que fez naquele segundo... o Internacional tinha 3 times dentro do plantel lá, rapaz. É muito jogador. Um bom time de futebol, um clube da grandeza do Internacional, como o do Grêmio, de outros clubes, tem que ter no máximo Mas, ó, 26 jogadores. Mas nesse comparativo, E titulares nesse tem que ter comparativo 16 aqui, ó, titulares. nesse comparativo, de todos os reforços que o Internacional trouxe o ano passado, aí foi o Galdesani, foi Trelli, foi Nilton, foi... O único foi o Lindoso. O único foi o Lindoso. O Grêmio foi buscar fora seus reforços. Sim. Foi Montoya, foi Tardelli, foi Felipe Viseu, né? Quem mais me ajuda? E nenhum deu uma resposta positiva. não teve Quem é que verdade. deu a resposta positiva? Os que estavam Não, aí, o David os da Braz, base. que veio para a reserva. O David E o Braz. Viseu- Foi a melhor contratação do Grêmio ano E passado. o Viseu, para mim, Se livrou do Marinho, mandou o David eu Braz pra acho lá. que o Viseu Pra cá. era o tipo de jogador que o Grêmio poderia insistir mais. Porque o fato do sujeito fazer o gol que ele fez na Arena o ano passado, um gol espetacular. Não, mas tu não vai te pegar merece pelo meu goleiro. respeito. O Felipe Viseu Merece teve meu a questão respeito. da lesão, mas tu não vai chegar Mas porque uma fez o lesão, gol, mas, né? pô, vamos ver como é que está a lesão. Se tem condições de recuperar e colocar no plantel, vamos colocar. Ficou muito pouco tempo e teve pouca oportunidade. para jogar. Mas ele entrou nessa avaliação. Ele entrou nessa avaliação também. O que o Grêmio, de repente, não quis a permanência dele. Nesse aspecto, Mas em relação o Internacional a ele, com uma continua avaliação errada. O que vai acontecer esse ano, né, Cadu? Estamos falando mais de Inter agora, nesse bloco, mas falando um pouquinho do Grêmio, o que vai acontecer esse ano que não vai ter aquela oportunidade que o Renato teve até então, que era de recuperar jogadores. Traz que eu recupero e ele joga. Tá? Bom, pelo menos nos últimos períodos aí, pelo menos no segundo semestre, não funcionou. O Internacional não dá para, não temos tempo para isso. O Internacional trouxe o Rafael Sobis. A terceira vez. E eu sempre acho que trazer jogadores que já marcaram época, a não ser que seja um jovem, e uma segunda tentativa. O Rafael era a terceira vez que passava pelo Internacional. Não conseguiu contribuir, né? Então, Vai contribuir para o Argeu. lá e no tu vai Ceará. sempre ser comparado, e vai ser sempre comparado com aquele primeiro momento, o grande momento. Sim, aí não consegue repetir. Tu vai sempre comparar. Né? Mas a diferença do Grêmio diz que busca aí 3 reforços ainda. O Inter tem esse centroavante, que eu acho que busca, e o presidente Marcelo disse que vai fazer aí um esforço financeiro exatamente para buscar um grande jogador. O Grêmio tem Grêmio é 3 goleiro. Não, o Grêmio já tem Vanderlei. O Grêmio tem 3 contratações. É um volante, um meio e um centroavante. Sim, 2 do meio. Aí tinha brincadeira. E o André não houve o acerto com o André sair. Mas é que tem contrato, né? Aí tem que só num acordo mesmo. Não, e o Internacional precisa também de um outro zagueiro. Precisa Não, mas de aí, um mas outro o zagueiro. Internacional sempre, você falou no zagueiro, mas o Internacional quer apostar nesse menino da base aí. Esse menino Mas da esses base. meninos já não está sempre na seleção mais? Não, fica na é seleção. outro menino da base. Até o nome dele é muito tem interessante. muito, né? O Roberto? Não, o nome dele é muito interessante. Carlos. O nome de craque, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É Que é um dos que está nada. Por falar nisso, o Internacional amanhã pega o Botafogo. Sim, né? o Grêmio fez pela- 4-1. E o Grêmio saiu perdendo, pega o Atlético, venceu, depois virou. Em cima Deixa eu do Atlético. elogiar aqui, Cadu, o Grêmio. Do jogo do Inter eu não assisti, foi de virada, mas Foram não... 2 gols do Elias, um do Heitor e um do Rildo hoje. E o- Vai e- pegar e- o próximo adversário, o Vasco. Eu O Vasco acho fez legal, 4-2 no eu Goiás. acho legal que eu passei pela essa fase aí de Taça São Paulo e tal, e é bom quando um garoto é valorizado, né? No futebol que mostrou o Grêmio, o lateral direito do Grêmio jogou muito bem, voluntarioso, chega e dá carrinho, né? Quiçá repita isso na sequência. Em relação- O centroavante também, o Elias ali. Em que- relação ao é um Internacional... atacante, né? Rildo, o Lucas também do meio campo. Olha, Então, garotos de valor ali, cara. Em relação ao Internacional, esse ano, na Copinha, me chamou muita atenção alguns meninos que estão saindo bem, os meninos, que parece que está pintando aí 3 a 4 jogadores, Fiorinho e Raul. Pro grupo Jogadores pro grupo principal. Jogadores com qualidade, jogadores pesados, fortes, inteligentes, dribladores. Então, está com cara de que o Internacional esse ano pode aproveitar. Porque faz horas que não pinta jogador bom
no time principal do Inter. É. Isso é preocupante. E essa copinha tá possibilitando. O Internacional agora, com esse jogo que ele ganhou agora, está indo para as quartas Sim, finais, pega o né? Botafogo de Ribeirão amanhã. Pega futebol. E eu acho que o Internacional, por que não, tem a chance aí de sair bem. O Internacional, o presidente Marcelo teve aqui, final. disse que também, eu disse publicamente em todas as emissoras, que o Internacional vai apostar muito na base, jogadores da base. E até foi uma entrevista hoje, não sei se foi ontem, hoje, do Eduardo Cudê, questionado sobre isso, sobre essa questão de aproveitar os meninos e competições experientes, e ele disse, olha, e a resposta é, a bola não pede carteira de identidade, ou seja, experiência não é requisito para ser titular. Se tem bola, Cara, vai jogar. claro. Né? O Internacional tem essa questão do Sarrafiore aí, né? Que também, mas ficou evidente que o Sarrafiore não é aquele jogador que veio com toda aquela porque passou por 3 técnicos, né? Passou pelo Odair, não foi titular. Passou pelo Cobalcini. E pelo Zé Ricardo também. E pelo Zé Ricardo. E é um jogador que tem habilidade, tem uma técnica exuberante, mas é muito fininho. É um jogador muito fino, precisaria fazer um reforço muscular convincente. Mas o Avelino, tu acha que o Internacional não tem essa avaliação que precisaria de um reforço muscular se ele tivesse capacidade para ser como ele chegou aqui? Ela pode até ter, mas o problema é que o jogador... Tu acha que o Internacional não tem o departamento para avaliar? Não, precisa de um reforço. Pode até ter, e daí? Por que o colega... Porque daqui a pouco ele não é aquele jogador que o Internacional que veio com toda essa realidade. Essa é a realidade. Mas a grande vantagem que tem um técnico como o Renato usa exatamente o revés dessa forma de agir com esse tipo de atleta. Né? Não, o Renato coloca, insiste e mas vamos deixar bem claro que o Renato colocou... Quer dizer, daí se o sujeito não joga, bom... O André, ele insiste até agora. Ele insiste até hoje. Né? Assim como ele insistia com o Bressan, né, com alguns jogadores, assim como ele insistiu os que deram certo. Agora, essa declaração, é muito bacana, essa declaração do Cudê, que a bola não pede carteira de identidade. Mas tem que botar, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não, tem que ter coragem, mas tu não pode ter num time desorganizado. Tu tem que ter num time, porque daqui a um pouco, a não ser que seja o extraordinário. Era o caso do Esse João Peglou aí, o Internacional está apostando muito nesse jogador aí. Um jogador mas era o caso do Sarrafiore. O Sarrafiore no time internacional não estava se dando bem, porque não tinha um grupo, um time adequado com qualidade. Mas não foi, Avelino. Ele não é esse jogador que você dizia que foi. Não tem como passar por 3 técnicos. Será que os 3 são cegos? Eu acho que os 3 eram cegos, tanto é que saíram fora do Inter. Cego você não é, e quando você escolhe seu banco certo. Aí o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco ele proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Olha, se você não é cliente, não baixou, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e tem todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, então se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando aí em reorganizar sua casa, em reformar, em construir, material de construção, aí lá na Ferragem Lampião. Lá também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, setores de manutenção de áreas industriais, a condomínios e empresas, um mix total aí a essas áreas. Pronta entrega e direto do depósito. E também, olha, lá você tem mais de 2.000 tonalidades de tintas também. O pessoal do litoral reabriu suas casas, tem que pintar, o mesmo aqui. Então você tem lá na Ferragem Lampião. Televendas, teleentregas, então aí o site, contato, telefone. E o endereço fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina, junto ali com o Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado, toda a equipe do Gilberto, João Carlos, estacionamento na porta, então todas as facilidades que você tem lá na Ferragem Lampião. O próprio slogan da Lampião diz tudo, né? A frase, não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque for em outro, corre risco de não te encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Já basta para dizer o que é Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para Gimo. Qualidade comprovada são com os produtos da Gimo. Rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco e dando voz aqui, pelo menos, algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com o Flávio Fiorin, Raul Rocha e José Avelino Neto. Você nos assiste os canais 24, 500 e 24 da NET, para Claro NET, né? Para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa, né? Fazendo o programa, mandando a sua mensagem, já vou fazer referência a algumas pelo menos. E também compartilhando, seus grupos e seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV no ar aí, chegando aí a 1 ano e meio no ar. Então é uma emissora jovem, então faça isso para que mais pessoas conheçam a RDC. É uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira, me adicione lá e a gente possa conversar sobre as coisas do futebol. Nossos Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, né? Então, tem lá procedimentos especializados em faciais, corporais, tem nutrição estética e esportiva, também a micropigmentação capilar, que é, olha, para amenizar e acabar com a sua calvície. Tá aí os telefones, contatos, mas você acessa as redes sociais da Ciência, tanto do Instagram quanto do Facebook, e você vai ver que são muito mais, relatei algum, pelo menos aqui, dos diversos procedimentos que a Ciência Me Estética indica essa empresa que eu quero ajeitar o cabelo. Vai lá, toma nota, vamos lá. Vamos lá, porque vamos Quer tentar ficar- uma permuta lá. Aqui, poxa, que Mais uma vez. mas que mas aí é brabo. barbaridade, no ar, cara, mas que isso? No ar, né, Problema Gabriel? no ar, cara. fosse No ar, um bastidor, bicho, né? Mas tem que ser no ar, vai ser fora do Vai ar. lá e faz, vai lá e vai fazer e vai pagar. Não, eu posso permutar, por que não? Mas tem uma informação que essa empresa é idônea. Sem sombra de dúvida, É, sem isso sombra é de importante. dúvida, não tem. O nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, né? Esse ano novamente na Série C do Campeonato Brasileiro e também disputando a Copa do Brasil. Começa o Gauchão em casa, né? Vai jogando Semana em casa, que vem né? contra o Esportivo. Contra o Esportivo. Aí, o São José, que tem feito grandes campanhas aí no Campeonato Gaúcho. Ano passado disputou a Recopa, inclusive, até, né? Foi Disputou a ano passado? Recopa? Foi? Foi o campeão do interior ano passado. Nossos Dois Toques também para a Gimo. Aí, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Olha aqui, ó, o José Luiz Ramos. Cadu, um abraço a todos aí da bancada. Belo programa, o Zezinho, filho do ex-jogador e técnico de futsal espanhol. Pô, espanhol, que talento espanhol. Demais. Os grandes maiores do Famoso do futsal, no futebol, famoso, no grande espanhol. Um abraço aí, Os Zezinho. melhores jogadores da América, de todos os tempos. Espanhol, Regis, Antero, Fazolo, Laerte, era um timaço. Morruga. aquele, né? Era um timaço aqui. Morruga. Morruga é mais... Não, mais esse um pouco mais Barata? voltado. Não, esse Morruga veio é mais mais pra para cá. Morruga é mais recente. O Barata acho que era pegou as duas Isoaldo, Capel, nossa. Esse pessoal todo jogava na brigada E também. né? morreram todos esses caras. Morreram, entre aspas, desapareceram o futebol, né? O Rodrigo Camargo, boa noite, Cadu. Sobre as demissões do Grêmio, eu acredito que confio no Romildo. Não tenha dúvida. Né? Só não entendi o assessor de imprensa, o JP, por todos os elogios. Então, o trabalho dele é muito bom. É verdade, um grande profissional. E o assessor de imprensa é um homem de confiança do Renato, né? O assessor de imprensa também do Renato. E um grande trabalho, todas as facilidades que o JP... porque muitos assumem e se acham dirigentes de futebol, né? Muitos assumem e se acham dirigentes, são mais do que dirigentes. Muito assessor de imprensa que é assim. E o JP não. Se acha Então, acima do clube. Acima do clube, acima do clube. E o JP não. Sobe pra cabeça. E o JP sempre foi extraordinário em relação aí, eu estou atendendo sempre os Guri pedidos íntegro. da imprensa. E o Vitinho também, né? Também. Grande não, pessoa. Grande pessoa também. Vamos lá mais para algumas mensagens. Cadu, essas... o Rudinei Pedroso. Cadu, essas demissões têm a ver com a lesão do Jean-Pierre, que nunca fica bom. Pode ter certeza, essa lesão é mais séria do que vocês não sabem. Foi o que a gente comentou no bloco anterior, não tenha dúvida, né? Que desencadeou em função de tudo isso, na medida que o jogador era para voltar logo em seguida,
um caso muito grave acabou fazendo que essas equipes do departamento de futebol saíssem. E começar lá atrás. Isso não foi em cima do Jean-Pierre, né? Porque, como eu disse, todos os médicos do Grêmio no passado foram demitidos. O Hélio Camargo, quero ver o Natanael ter mais chances, pois o último jogo do Beira-Rio contra o Atlético Mineiro, gostei da atuação que ele teve. Eu acho que é um jogador que também vai ter oportunidade com o Cudê. Tem um chute forte, hein? Muito forte. Moisés Solona. Que é a concorrência. O Hélio Camargo, quero vivenciar grandes decisões com o Clube do Povo, como fora contra São Paulo, Libertadores, onde o elenco do São Paulo era tido por todos como a melhor equipe do momento, citado por muitos como a seleção brasileira, em relação internacional. A conquista do Mundial FIFA fora obtida contra o melhor time do Mundial. Deco na sua melhor fase, Ronaldinho era o melhor jogador do mundo. Sempre querem que os times sejam dessa maneira, né? Quando ouço dirigente do Grêmio, aí já vem uma foto, quando digo comentários de uma Mazembe, para mim, reconhecimento da grande zebra sobre um clube gigante que seria bimundial na FIFA no confronto contra o Inter de Milão. E aí vai, mais gente ainda. Ponto final, é isso? Estão batendo sinal lá, o Big Ben está fazendo sinal. Então, ponto final, né? Então, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E tem o Barranquinho, o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, da Avenida Ipiranga 81, 13 e da Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, para um cinema, para o teatro, futebol, quer saber de estacionamento? Aí é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Está chegando aí Guilherme Macalossi, conclusando as conversas. Na sequência, vem Joias da TV com Rossana Rocha. Que eu digo sempre, não tem dia, não tem época para você dar de presente, né? Uma joia para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha, para a amiga. Então, acompanhe Joias da TV com Rossana Rocha. Não nos abandone e continue aqui com a programação da RDC TV. Todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.